Imagine um lugar onde o passado e o futuro parecem colidir, onde as histórias antigas que moldaram o mundo se misturam com tensões modernas que podem determinar seu destino. Pense na Síria e em Israel, dois nomes que ecoam não apenas nas manchetes de hoje, mas também nas páginas da Bíblia, onde aparecem como protagonistas de eventos proféticos. Por que essa região é tão central nas profecias bíblicas? E será que as tensões entre esses dois povos são apenas questões políticas e territoriais ou algo muito mais profundo e enraizado na história e na religião? Hoje, vamos explorar esse tema fascinante e revelador. A última revelação será a mais impactante de todas, mudando completamente a forma como você enxerga essa região e suas conexões com a Bíblia. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que se interessa por questões bíblicas e históricas. Prometo a você que as revelações de hoje serão surpreendentes e podem transformar sua maneira de compreender o que está acontecendo no mundo atual. Para entender a importância de Síria e Israel no contexto bíblico, precisamos voltar às raízes dessa história, muito antes de eles se tornarem os estados que conhecemos hoje. A região ocupada por esses países é o coração do crescente fértil, a chamada cuna da civilização, onde surgiram as primeiras cidades, os primeiros governos organizados e, claro, algumas das religiões mais influentes da história. No centro dessa narrativa, a Bíblia descreve eventos que conectam esses territórios diretamente ao plano divino para a humanidade. Desde o Antigo Testamento, a Síria aparece como uma presença significativa, muitas vezes em oposição a Israel. Um exemplo claro disso está no segundo livro de Reis, capítulo 5, onde lemos a história de Naamã, um comandante sírio que busca cura para sua lepra com o profeta Eliseu em Israel. Esse episódio não é apenas uma narrativa sobre cura, mas uma representação simbólica da interação entre esses dois povos, mostrando que mesmo em meio a conflitos e rivalidades, havia espaço para trocas e reconciliações. Porém, essa relação nem sempre foi pacífica. A Bíblia relata inúmeros conflitos entre Israel e a Síria, com guerras que muitas vezes tinham implicações espirituais, além de políticas e territoriais. O profeta Isaías, no capítulo 17 de seu livro, menciona Damasco, a capital da Síria, em uma profecia de destruição. Eis que Damasco deixará de ser cidade, tornando-se um monte de ruínas. Essa passagem tem sido alvo de debates por séculos. Muitos estudiosos argumentam que ela se refere a eventos históricos já consumados, enquanto outros acreditam que aponta para acontecimentos futuros. Um ponto importante é que Damasco é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, o que torna qualquer destruição futura ainda mais intrigante. Além disso, os conflitos entre Síria e Israel estão profundamente enraizados nas promessas feitas por Deus ao povo de Israel. O livro de Gênesis descreve como Abraão foi chamado para habitar uma terra que seria dada como herança a seus descendentes. Essa promessa inclui explicitamente a região de Canaã, o que hoje abrange grande parte de Israel, mas também territórios que se estendem para o norte, onde está localizada a Síria. Essa conexão geográfica e espiritual cria uma tensão contínua. A disputa não é apenas por território, mas também por identidade e propósito divino. Mas como essas tensões antigas se conectam com as profecias bíblicas? Para compreender isso, precisamos observar como o Novo Testamento também se refere a essa região. Jesus, ao iniciar seu ministério, passou por cidades no norte de Israel, próximas à fronteira com a Síria. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 24 a 25, lemos que sua fama correu por toda a Síria, e pessoas de lá vieram até ele buscando cura e libertação.
Isso mostra que, mesmo no contexto do Novo Testamento, a Síria não era apenas um vizinho distante, mas um lugar profundamente conectado ao ministério e à mensagem de Jesus. Porém, as profecias mais intensas que envolvem essas duas nações aparecem no contexto apocalíptico. O livro de Apocalipse, embora não mencione diretamente Síria e Israel, descreve eventos catastróficos que muitos interpretam como ocorrendo no Oriente Médio. A batalha final, conhecida como Armagedon, é frequentemente associada a essa região devido às referências geográficas e históricas. Esse cenário leva muitos a acreditar que as tensões modernas entre Síria e Israel podem ser um prenúncio de eventos apocalípticos. Será que as tensões políticas e territoriais entre Síria e Israel são apenas fruto de disputas modernas ou estão profundamente ligadas às profecias bíblicas que moldam nossa visão do futuro? Quero saber sua opinião nos comentários. Se você está gostando dessa análise, lembre-se de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre esse tema fascinante. Continue conosco, porque na próxima parte mergulharemos ainda mais fundo nas conexões históricas e espirituais entre essas duas nações e como elas influenciam a interpretação de eventos modernos. Ótimo! Vamos continuar com a próxima parte. Mergulhando mais profundamente na relação entre Síria e Israel, percebemos que os eventos bíblicos que conectam essas duas nações não são apenas narrativas antigas, mas verdadeiros pilares para a compreensão das tensões atuais e das implicações proféticas para o futuro. Historicamente, a região onde hoje estão localizadas a Síria e Israel foi palco de diversas disputas de poder envolvendo impérios como o egípcio, o assírio, o babilônico e, posteriormente, o romano. Cada um desses impérios deixou marcas profundas na história bíblica, e muitas dessas marcas continuam a reverberar nos dias de hoje. Um exemplo fascinante está nas campanhas militares assírias mencionadas no Antigo Testamento. No livro de Isaías, capítulo 8, versículos 7 e 8, lemos sobre a invasão da Assíria. O Senhor fará vir sobre eles as águas impetuosas e fortes do rio, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Aqui, a Assíria, cujo território incluía partes da atual Síria, é retratada como um instrumento do julgamento divino sobre Israel. Mas essa narrativa não se limita a castigos. A relação entre as duas nações também é marcada por atos de misericórdia e redenção. No livro de Jonas, por exemplo, Deus envia o profeta a Nínive, uma cidade do antigo Império Assírio, para pregar arrependimento. Embora Nínive não esteja geograficamente na Síria moderna, ela simboliza a conexão entre Israel e seus vizinhos do norte, incluindo a Síria, mostrando que até mesmo os inimigos de Israel estavam dentro do plano redentor de Deus. Com o passar dos séculos, a Síria se tornou parte do Império Romano, assim como Israel. Durante esse período, as cidades da Síria ganharam destaque na propagação do cristianismo primitivo. Antioquia, localizada na antiga Síria, é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, como o lugar onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Esse fato histórico é de extrema importância, pois mostra que, apesar das rivalidades antigas, as terras da Síria e de Israel estavam intrinsecamente ligadas pela fé que surgia. No entanto, as profecias bíblicas sobre a Síria, especialmente sobre Damasco, continuam a ser um dos pontos de maior curiosidade e debate. Damasco, como mencionado no livro de Isaías e em Jeremias, capítulo 49, versículos 23 a 27, é descrita como uma cidade destinada à destruição. Esses textos proféticos têm sido objeto de diversas interpretações. Muitos acadêmicos, como Bart Ehrman,
sugerem que essas profecias podem ser lidas como reflexões dos contextos históricos da época em que foram escritas, enquanto teólogos mais conservadores veem nelas previsões de eventos futuros ainda por se cumprir. Essas tensões entre interpretações históricas e proféticas são amplificadas pelo contexto moderno. Desde o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, as relações entre Israel e a Síria têm sido marcadas por conflitos intensos, como a Guerra de 1948, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Cada um desses eventos reforça a ideia de que essa região é um ponto central para disputas que vão além de questões geopolíticas, tocando em aspectos espirituais e proféticos que continuam a fascinar milhões de pessoas em todo o mundo. Uma das questões mais intrigantes para estudiosos e teólogos é como a Síria e Israel se encaixam nos eventos apocalípticos descritos na Bíblia. No livro de Daniel, capítulo 11, encontramos uma descrição detalhada de conflitos entre o rei do norte e o rei do sul, que muitos associam às tensões no Oriente Médio. Embora o texto não mencione diretamente a Síria e Israel, a localização geográfica e o papel histórico dessas nações levam muitos a crer que elas são peças centrais nesse cenário profético. Mas o que tudo isso significa para os dias atuais? Será que estamos vendo o cumprimento dessas profecias em nossa própria época? Ou estamos apenas projetando interpretações modernas em textos antigos? Essas perguntas permanecem abertas, e é aqui que sua opinião é essencial. Quero que você deixe nos comentários o que pensa sobre essa conexão entre Síria, Israel e as profecias bíblicas. Se você está gostando dessa análise profunda, lembre-se de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Nas próximas partes, vamos explorar como esses eventos históricos e proféticos moldam nossa visão do futuro e quais são as implicações espirituais de tudo isso. Acompanhe até o final, porque a última revelação será a mais surpreendente e poderosa de todas. À medida que avançamos nessa jornada pela história e profecias envolvendo a Síria e Israel, uma questão intrigante começa a emergir. Será que os eventos bíblicos não apenas moldaram o passado, mas também estão ecoando diretamente no presente? Para responder a isso, precisamos conectar as narrativas bíblicas aos acontecimentos modernos e examinar como essa tensão aparentemente eterna continua a impactar o cenário global. Um ponto central de reflexão é o Golã, a disputada região montanhosa localizada na fronteira entre Síria e Israel. Essa área não é apenas um campo de batalhas políticas, mas também carrega uma importância estratégica e profética. Historicamente, as colinas de Golã eram parte do território bíblico de Bazã, mencionado em diversos textos do Antigo Testamento, como no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículos 10 a 11. Essa área foi conquistada por Moisés e dada à tribo de Manassés. Hoje, o Golã permanece um símbolo de disputa, com Israel o controlando desde a Guerra dos 6 Dias, enquanto a Síria reivindica sua posse. Muitos veem essa tensão como um microcosmo do conflito mais amplo entre os dois países e, potencialmente, como uma peça importante no cenário profético. Outro ponto crucial é o impacto das tensões sírio-israelenses no equilíbrio de poder no Oriente Médio. Desde a Guerra Civil na Síria, iniciada em 2011, a região se tornou ainda mais volátil, com Israel monitorando de perto as atividades de grupos apoiados pelo Irã, como o Hezbollah, que operam no território sírio. Essa guerra devastadora, que já deslocou milhões de pessoas, lembra descrições apocalípticas encontradas em textos bíblicos. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 7, Jesus alerta: nação se levantará contra nação
e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Para muitos, esses eventos parecem se alinhar com a situação atual, especialmente no Oriente Médio. Além das conexões políticas e geográficas, a Síria e Israel também desempenham papéis centrais em debates teológicos. Por exemplo, o conceito de remanescente fiel, tão presente nas profecias bíblicas, é frequentemente associado a Israel, mas também tem implicações para outras nações vizinhas. No livro de Isaías, capítulo 19, versículos 23 a 25, encontramos uma visão surpreendente de reconciliação entre Egito, Assíria, que inclui a Síria, e Israel. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. O Egito, a Assíria e Israel serão uma bênção na terra. Essa passagem é única porque rompe com a narrativa de destruição e enfatiza a unidade futura entre essas nações. Para alguns, é uma promessa de esperança. Para outros, um mistério ainda a ser desvendado. No contexto moderno, essa ideia de reconciliação parece cada vez mais distante, especialmente com a escalada de conflitos envolvendo essas nações. Mas será que essa visão de unidade e paz pode ser um lembrete de que as profecias bíblicas não se limitam a prever desastres, mas também apontam para uma possibilidade de redenção? Muitos teólogos e historiadores, como N.T. Wright, sugerem que as profecias não devem ser lidas apenas como previsões literais, mas como convites para a transformação espiritual e social. E o que dizer sobre o papel de Israel como relógio profético? Esse conceito, popular entre muitos estudiosos das Escrituras, sugere que os eventos envolvendo Israel servem como indicadores do progresso dos planos divinos para a humanidade. No livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 2, encontramos uma profecia que parece descrever o papel central de Israel em conflitos futuros. Farei de Jerusalém um cálice que embriagará todos os povos ao seu redor. Judá será sitiada, assim como Jerusalém. Essa visão se conecta diretamente às tensões modernas entre Israel e seus vizinhos, incluindo a Síria, levando muitos a acreditar que estamos vivendo os dias em que essas palavras estão se cumprindo. Por outro lado, acadêmicos críticos apontam que essas interpretações podem ser perigosas, pois muitas vezes ignoram os contextos históricos em que os textos foram escritos. John Collins, um renomado estudioso de textos apocalípticos, argumenta que muitas profecias bíblicas refletem ansiedades e esperanças específicas do período em que foram compostas, e não necessariamente previsões literais para o futuro. Essa perspectiva nos desafia a examinar os textos com um olhar mais crítico, buscando entender o que eles significaram para seus leitores originais e como eles continuam a impactar nossa visão do presente. À medida que avançamos para as reflexões finais, convido você a pensar sobre o que essa análise significa para sua própria compreensão das Escrituras e dos acontecimentos atuais. Será que as tensões entre Síria e Israel são apenas um reflexo de disputas políticas e territoriais? Ou são parte de um plano maior que transcende a compreensão humana? Deixe seu comentário compartilhando sua visão sobre o tema. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Estamos apenas começando a desvendar os mistérios por trás dessas nações, então fique conosco até o final, porque a última revelação será a mais importante de todas. Conforme nos aprofundamos na relação profética e histórica entre Síria e Israel, emerge uma questão central: como os eventos descritos na Bíblia moldaram não apenas a percepção espiritual, mas também os eventos geopolíticos que testemunhamos hoje. E mais importante, o que tudo isso revela sobre o futuro.
Para compreender a magnitude dessa tensão, precisamos voltar à destruição de Damasco, mencionada em Isaías, capítulo 17, versículo 1. Damasco deixará de ser cidade, tornar-se-á um monte de ruínas. Essa profecia é uma das mais debatidas da Bíblia. Alguns estudiosos acreditam que ela se cumpriu parcialmente durante a invasão assíria no século VIII a.C., enquanto outros defendem que ainda se trata de um evento futuro, dado que Damasco continua sendo uma das cidades mais antigas continuamente habitadas no mundo. No entanto, as implicações desse texto vão além da cidade em si. Damasco simboliza mais do que uma localidade. Ela representa o poder e a resistência de uma nação frequentemente em conflito com Israel. Na análise acadêmica histórico-crítica, estudiosos como Israel Finkelstein destacam que essas narrativas de destruição podem refletir o desejo dos profetas de afirmar a supremacia de Israel e do Deus de Israel sobre as nações vizinhas, em um contexto de rivalidades regionais. Por outro lado, interpretações mais espiritualizadas veem nessa profecia uma mensagem universal sobre o colapso do orgulho humano diante da soberania divina. Outro texto fascinante que conecta Síria e Israel está no segundo livro de Reis, capítulo 5, que relata a história de Naamã, o comandante sírio curado da lepra pelo profeta Eliseu. Esse evento é emblemático porque mostra a tensão entre as rivalidades nacionais e o desejo de Deus de alcançar todas as pessoas. Naamã, mesmo sendo um inimigo de Israel, reconhece a soberania do Deus de Eliseu e declara: "Agora sei que não há Deus em toda a terra a não ser em Israel." Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 15. Essa narrativa desafia as percepções exclusivistas, sugerindo que as bênçãos de Deus transcendem fronteiras e rivalidades. No contexto moderno, vemos ecos dessa mensagem. Embora as tensões entre Síria e Israel sejam profundamente arraigadas em disputas políticas, culturais e religiosas, elas também representam a luta mais ampla da humanidade entre divisão e unidade. A guerra civil na Síria e os conflitos em torno das fronteiras de Israel não são apenas batalhas territoriais, mas também reflexos das profundas fissuras na sociedade global. Um ponto interessante a considerar é o papel do Irã, que, ao apoiar a Síria, se posiciona como um ator-chave nas tensões com Israel. Isso nos leva a outra profecia intrigante, encontrada no livro de Ezequiel, capítulo 38, que descreve uma coalizão de nações vindo contra Israel em um conflito apocalíptico liderado por Gog da terra de Magog. Embora a identidade exata de Gog e Magog seja amplamente debatida, muitos veem nessa passagem uma alusão à crescente influência de potências, como o Irã no cenário do Oriente Médio. Ainda assim, acadêmicos críticos como Richard Elliott Friedman alertam contra leituras apocalípticas simplistas. Segundo ele, essas profecias devem ser vistas no contexto de crises específicas enfrentadas pelo povo de Israel, em vez de previsões detalhadas de eventos modernos. Isso nos desafia a interpretar esses textos com uma abordagem equilibrada, reconhecendo tanto sua relevância espiritual quanto suas limitações históricas. Uma questão importante que surge de tudo isso é: como devemos nos posicionar diante dessas tensões e profecias? Será que nosso papel é apenas observar e tentar decifrar o cumprimento dos eventos, ou devemos enxergar nessas narrativas um chamado para a reconciliação e a paz? A ideia de reconciliação é um tema recorrente nas Escrituras, e um dos textos mais poderosos sobre isso está no Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esse versículo desafia não apenas as nações em conflito, mas também cada um de nós a sermos instrumentos de paz em um mundo dividido.
Enquanto muitos continuam a observar os acontecimentos no Oriente Médio em busca de sinais proféticos, é crucial lembrar que as Escrituras não são apenas um mapa para prever o futuro, mas também um espelho que reflete as lutas internas e espirituais da humanidade. Será que somos capazes de aprender com a história e com as mensagens das Escrituras? Ou estamos destinados a repetir os mesmos erros? Quero saber a sua opinião. O que essas tensões entre Síria e Israel significam para você? Você acredita que as profecias bíblicas estão se cumprindo em nossos dias? Ou que essas narrativas devem ser interpretadas de forma mais simbólica? Deixe sua visão nos comentários. Se você ainda não fez isso, aproveite este momento para se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem se interessa por esses temas fascinantes. Na próxima parte, exploraremos os desdobramentos finais dessa análise e revelaremos como essas questões estão intrinsecamente ligadas ao destino da humanidade. Acompanhe até o final, porque as revelações mais impactantes ainda estão por vir. Ao nos aproximarmos das reflexões finais, precisamos mergulhar ainda mais nas implicações espirituais e históricas das tensões entre Síria e Israel. Essas duas nações, constantemente entrelaçadas no curso da história, continuam sendo peças fundamentais na compreensão do cenário profético bíblico e do panorama político global. Mas o que torna essa relação tão única e carregada de simbolismos? Voltemos ao profeta Isaías, cujo livro contém algumas das profecias mais fascinantes sobre a relação entre Israel e seus vizinhos. Em Isaías capítulo 19, versículos 23 a 25, há uma visão quase utópica de unidade entre Egito e Assíria, que inclui a Síria e Israel. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. O Egito, a Assíria e Israel serão uma bênção na terra. Essa passagem parece um contraste marcante com as narrativas de conflito predominantes na Bíblia e no mundo moderno. Ela sugere um futuro em que as rivalidades são superadas e as nações trabalham juntas em harmonia. Mas será que isso é um ideal inalcançável ou uma promessa divina que ainda será cumprida? Muitos estudiosos apontam que essa visão de reconciliação pode estar profundamente ligada à ideia de redenção universal, um tema recorrente nas Escrituras. No entanto, a realização desse ideal exige um reconhecimento das falhas humanas e uma transformação espiritual que muitas vezes parece distante no atual cenário global. A guerra civil na Síria, por exemplo, não apenas devastou o país, mas também intensificou as divisões religiosas, étnicas e políticas, que tornam qualquer esperança de unidade ainda mais desafiadora. Por outro lado, Israel, com seu papel único nas profecias bíblicas, continua a ser visto como o relógio profético do mundo. No livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 3, encontramos outra profecia marcante. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente. Essa imagem poderosa descreve não apenas as tensões ao redor de Jerusalém, mas também a centralidade de Israel nos conflitos globais. Jerusalém, como cidade santa para três grandes religiões, torna-se um símbolo de luta, mas também de esperança. O papel da Síria nesse contexto também não pode ser ignorado. Como já mencionado, a profecia de Isaías, capítulo 17, versículo 1, sobre a destruição de Damasco, permanece como um ponto de debate e interpretação. Alguns acreditam que eventos como os bombardeios e a devastação causados pela guerra civil síria podem ser vistos como um cumprimento parcial dessa profecia. No entanto, a interpretação crítico-histórica nos lembra que essas palavras foram escritas em um contexto específico, muitas vezes para advertir ou inspirar esperança em tempos de crise.
Outro aspecto fascinante das relações entre Síria e Israel é o papel do Templo de Jerusalém. Muitos cristãos e judeus veem a reconstrução do templo como um marco essencial nas profecias do fim dos tempos. No entanto, a construção do templo enfrenta desafios políticos e religiosos significativos, especialmente devido à localização atual da Mesquita de Al-Aqsa, um dos locais mais sagrados do Islã. Essa tensão exemplifica como a geopolítica e a religião estão entrelaçadas de forma quase inextricável no Oriente Médio. Mas será que as profecias sobre Síria e Israel estão exclusivamente ligadas à destruição e conflito? Ou há algo mais profundo que podemos aprender com essas narrativas? No livro de Amós, capítulo 9, versículo 14, encontramos uma promessa de restauração. Trarei de volta do exílio meu povo Israel. Eles reconstruirão as cidades devastadas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão jardins e comerão seus frutos. Essa visão de restauração e prosperidade contrasta com as imagens de guerra e destruição que frequentemente dominam as interpretações das profecias. Essa dualidade entre julgamento e redenção é fundamental para compreender o propósito das profecias bíblicas. Elas não são apenas previsões de desastres iminentes, mas também mensagens de esperança, chamando a humanidade a se voltar para Deus e a buscar um caminho de reconciliação. No entanto, isso exige que cada um de nós reflita sobre nosso papel no cumprimento dessas promessas. Convido você a refletir. Será que as profecias de conflito entre Síria e Israel são um aviso para a nossa geração sobre as consequências da divisão e do orgulho humano? Ou elas são um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, há esperança de redenção e unidade? Compartilhe sua visão nos comentários, pois sua perspectiva é essencial para esse diálogo. Se você ainda não está inscrito no canal Além da Bíblia Cortes, agora é o momento perfeito para fazê-lo. Ao se inscrever, você garante acesso a mais análises como esta, que desafiam sua compreensão e ampliam sua visão sobre as Escrituras. E não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Fique conosco, porque no próximo trecho exploraremos a conexão final entre essas profecias e o destino espiritual da humanidade. A revelação mais surpreendente ainda está por vir. Ao chegar ao final desta análise, é imprescindível abordar o aspecto mais intrigante e decisivo das profecias envolvendo Síria e Israel. O que essas tensões revelam sobre o destino espiritual da humanidade e o desfecho das Escrituras. Mais do que meras narrativas históricas ou geopolíticas, essas profecias nos desafiam a enxergar além dos eventos imediatos e a refletir sobre os padrões universais de queda, redenção e esperança. A Síria, na Bíblia, é frequentemente associada a Damasco, uma cidade que simboliza não apenas poder, mas também resistência e orgulho humano. Em Isaías capítulo 17, versículo 7, após a profecia da destruição de Damasco, encontramos estas palavras: Naquele dia os homens olharão para o seu Criador e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Esse versículo destaca um tema central das Escrituras. O propósito final de Deus não é a destruição, mas a reconciliação da humanidade consigo mesmo. Em meio à devastação, há um chamado ao arrependimento e à restauração espiritual. Por outro lado, Israel, com sua história de alianças, exílios e retornos, exemplifica o relacionamento dinâmico entre Deus e seu povo. A promessa de restauração, encontrada em passagens como Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 a 28, aponta para um futuro em que Israel será reunido em sua terra e receberá um coração novo e um espírito novo. Essa visão transcende o contexto político e se refere a uma transformação espiritual que abrange não apenas Israel, mas todas as nações.
Mas como essas profecias se conectam ao cenário atual? É aqui que a análise acadêmica histórico-crítica desempenha um papel essencial. Autores como Bart D. Ehrman e Karen Armstrong argumentam que as profecias bíblicas frequentemente utilizam linguagem apocalíptica para abordar crises contemporâneas aos seus autores. Contudo, mesmo sob essa perspectiva, os temas de julgamento e redenção permanecem relevantes, pois refletem as lutas universais da humanidade contra a injustiça, a opressão e a busca por significado. No cenário moderno, as tensões entre Síria e Israel podem ser vistas como um microcosmo de conflitos globais. A questão não é apenas sobre quem tem razão ou qual nação deve prevalecer, mas sobre como esses conflitos refletem a condição humana. As Escrituras nos desafiam a olhar além das disputas territoriais e a considerar as questões espirituais subjacentes: orgulho, divisão, justiça e reconciliação. Um exemplo prático dessa tensão espiritual é o Monte do Templo em Jerusalém, que continua sendo um ponto de discórdia entre judeus, cristãos e muçulmanos. Cada grupo vê o local como central para sua identidade espiritual e suas promessas escatológicas. Contudo, essa disputa também simboliza o desafio maior de encontrar unidade em meio à diversidade. O Salmo 122, versículo 6 exorta: orem pela paz de Jerusalém, que todos os que te amam estejam seguros. Essa oração não é apenas para Jerusalém, mas para a paz global, que só pode ser alcançada quando a humanidade reconhece sua interdependência. À medida que concluímos, é impossível ignorar o impacto dessas profecias em nossas vidas pessoais. Elas nos desafiam a perguntar: qual é o nosso papel no cumprimento das promessas de Deus? Estamos contribuindo para a divisão e o conflito, ou estamos trabalhando pela reconciliação e pela paz? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, declara: se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Essa é uma chamada universal para cada indivíduo. E agora, ao encerrarmos esta jornada pelo fascinante tema das tensões entre Síria e Israel, deixo você com uma reflexão final. Essas profecias não são apenas sobre nações e governos, mas sobre o coração humano. Elas nos convidam a olhar para dentro, a enfrentar nossas próprias divisões internas e a buscar a paz que excede todo entendimento. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu comentário. Qual foi a parte deste vídeo que mais o impactou? Você acredita que estamos vendo o cumprimento dessas profecias ou que elas têm um significado mais simbólico? Compartilhe sua visão, pois sua opinião é crucial para enriquecer esse debate. E antes de finalizar, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes para continuar explorando temas tão profundos e desafiadores como este. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. E não perca os próximos conteúdos, onde continuaremos a desvendar os mistérios das Escrituras sob uma perspectiva histórico-crítica. Até a próxima.